Olá, boa noite. O pessoal tá chegando para mais essa live aqui no nosso Instagram da Infanciarte. Hoje a gente vai falar sobre um tema super caro pra gente, relações entre arte e natureza, os espaços de criação das crianças em diálogo com Reggio Emília. Enquanto o pessoal vai chegando aí, deixa eu avisar vocês que na live da semana passada, sobre o brincar livre, os materiais não estruturados e o papel do adulto, alguns livros foram mostrados e a gente já fez um post, agora há pouquinho, com a lista, tá, dos livros que a Ana Lúcia mostrou, para vocês procurarem lá e quem puder ler mais um pouquinho sobre os temas que a gente abordou na semana passada. Hoje estou aqui de olho para ver a hora que a Carla entrar aqui, que é a nossa convidada. Então, a gente tem tido uma participação bastante bacana aqui nas nossas lives. E a Carla já entrou aqui, então eu já vou chamar, porque esse tempo de 1 hora na live passa muito rapidinho. E aí, quando ela entrar aqui, eu apresento a Carla para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Esperar a Carla entrar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Então, deixa eu apresentar a Carla Rigueto, amiga de longa data. A gente para pensar no tempo, amiga, tem muito Nossa, tempo. muitos Fomos anos, muitos anos. contemporâneos, né? Fomos contemporâneas A na sua... faculdade, na graduação. Fale. Não, só para ver se o som tá bom, porque para mim tá Tá, voltando a sua voz. eu tô te ouvindo bem. Tá bom. Ah, Desculpa. então, Carla é amiga de muito tempo, né? Fizemos faculdade na mesma época, não fomos da mesma turma, mas somos contemporâneas da pedagogia na UF. Carla é doutora em educação pela UFRJ, é orientadora educacional do CAP, UFRJ, pesquisa em infância já há algum tempo, né? Tem estudado a abordagem de Reggio Emília, então a gente fez esse convite para ela compartilhar com a gente um pouco desses espaços de criação, né, para as crianças e as relações entre arte e natureza em diálogo com Reggio Emília. Então, amiga, a ideia é que a pessoa convidada fale, né? Eu vou acompanhando aqui os comentários, se vier alguma pergunta eu passo para você, ou se eu tocar alguma coisa aqui que eu acho que você pode falar um pouquinho mais, enfim, aí eu entro, mas a ideia é você ter o seu tempo para falar e eu vou só mediando um pouquinho o que estiver acontecendo por aqui. Tá bom? Tá A palavra bom. é sua. Bom, boa noite. Obrigada, Bruna, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco as nossas experiências, né, Bruna? Porque nesse momento aí de isolamento social, acho que uma das coisas mais bonitas que eu tenho visto na internet é esse compartilhamento de experiências, de conhecimentos, de estudos, de pesquisa e de angústias, né? Porque faz parte aí da vida de todos nós nesse momento onde estamos em casa. Então, assim, primeiro, eu acho importante, né? A Bruna já me apresentou aí os meus títulos e de onde eu falo, mas eu acho importante. Mas eu acho assim, interessante contar um pouquinho, né? Que além de trabalhar com as crianças, né? E fazer trabalhos tanto em instituição pública quanto privada, eu já estive em Reggio Emília 2 vezes, né? Passei já quase 3 semanas em Reggio, se a gente for contar o tempo, né? E são experiências belíssimas e riquíssimas, porque cada vez que a gente vai a Reggio, a gente vê algo que antes a gente não via. E além de Reggio,
né, de Reggio Emília, que daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre essa cidade, sobre as escolas desse lugar. Eu também visitei algumas escolas da América Latina, que tem a filosofia de Reggio como princípio, né? Então, é interessante trazer essa minha experiência também na América Latina, nos países como Argentina, Peru e Colômbia. Por quê? Porque essas experiências, elas se aproximam mais do que a gente tem no Brasil. Né? Se a gente pensar assim, em formação de professores, em materiais que podem ser trabalhados, em situações socioeconômicas, né? Então, estar nesses países da América Latina, visitando escolas com abordagem de Reggio Emília, me fez olhar para Reggio também de uma forma mais ampliada, diferente e próxima, talvez, né? De onde a gente fala, de onde a gente estuda, enfim. Porque muitas vezes, eu me lembro a primeira vez que eu estive em Reggio, né? Uma professora estava comigo, o primeiro sentimento foi: meu Deus, isso não dá para fazer nas escolas do Brasil, né? Porque a gente está sempre com esse olhar da falta, né? Do que não pode, do que eu não consigo. Então, quando você olha para a América Latina como um todo, fazendo muito próximo, não é como eles fazem, mas trazendo os principais pensamentos e formas de abordagem, dá uma potência maior da gente estar pensando, pesquisando e colocando em ação também, né? Que eu acho que isso que é bacana da gente pensar aqui hoje, né? Então, para quem não conhece Reggio Emília, né? Ela é uma cidade que fica no norte da Itália, que Brunner, que é um pesquisador, ele denomina a cidade como uma cidade da gentileza, da curiosidade e da imaginação. Eu acho que essas três palavras, elas falam muito bem sobre Reggio, né? Ela é uma cidade de respeito recíproco entre crianças e adultos. Então, na cidade de Reggio, você não é uma cidade grande, mas assim, na cidade de Reggio, você consegue ver não só fisicamente, mas marcas das crianças pela cidade, né? Então, a gente tem, por exemplo, o principal teatro da cidade, onde as cortinas da cidade foi feito pelas crianças. Os sinais de trânsito, todos estão na altura das crianças também, as placas. Nas lojas você vê produções infantis, né? Tem mostras infantis espalhadas pela cidade, pelos centros culturais. Então, é uma cidade onde abraça essa cultura da infância, né? Essa infância potente que consegue fazer e que faz parte também como cidadão da cidade. Né? Ela está na cidade, ela como é que eu posso dizer? Ela intervém na cidade e ela é, desde o ventre, um sujeito de direitos. Né? Ela não precisa crescer para estar com o direito de algo ou intervindo em algo. Né? E isso é belíssimo se a gente for pensar. Né? E um desafio para nós como adultos. Tá rápido? Não, né? Tá ótimo. Então, assim, essa ideia, né, da criança como cidadã. Né? Então, diferente do vir a ser um cidadão, né, onde a gente sempre tem nos nossos projetos políticos pedagógicos, né, qual é o objetivo da escola? Vir a ser um cidadão, formar cidadão. Não, elas já nascem cidadãos. Né? Então, essa eu acho que é uma diferença muito marcante nas escolas regianas e para a gente pensar um pouquinho no nosso lugar como educador e pais também. Né? Então, a criança mesmo como sendo aí a protagonista no mundo. As escolas de Reggio, né? Eu acho interessante também pontuar que é um sistema público de educação, né? De cuidado e de educação da primeira infância, e hoje ela é fonte de inspiração para educadores de todo o mundo, não só da Europa, né? Mas na América, no continente asiático, enfim, hoje realmente ela é uma referência. E eu estava pensando também nessa situação de pandemia, né, de isolamento social global, o quanto o Reggio nos provoca a pensar numa escola, em uma rede de escolas que foi criada
após a guerra. Né? Porque se a gente for pensar, a situação que hoje nós estamos vivendo é uma situação de guerra. Né? Cada um isolado em suas casas, com medo, perdendo coisas, não só bens materiais, mas vivendo uma situação mesmo de, enfim, de perdas emocionais, psicológicas, de relação, de econômica. Então, de morte, efetivamente, de né? morte, sim, de pessoas amadas, queridas, né? Cada vez os números assustam mais no nosso país. Lamento muito, né? Mas eu acho que Régio, ela nos provoca a pensar nisso. Como construir e como idealizar, como planejar e como construir uma escola após a guerra. Né? Então, acho muito interessante a gente voltar os nossos olhares para experiências pós-guerras nesse momento, porque a escola não vai voltar mesmo. Né? Então, a partir do momento que a gente volta as nossas instituições, sejam públicas ou privadas, a gente vai ter que repensar essa nova forma de se relacionar. Né? Não só relacionar com o outro, mas se relacionar com o mundo. Né? Então, eu acho que hoje Régio, ela tem uma força e uma potência muito grande para a gente estar aí pensando nessa nova escola, ou nessa escola um pouco mais híbrida, mais humana, enfim, mais sensitiva, né? Não sei, que abrace mais aí os pensamentos infantis, né? Porque é importante isso que você está trazendo, né? Porque é uma experiência do pós-guerra no sentido de como formar as crianças para que essa experiência da guerra não se repetisse, né? Sim, sim, também. Que bases são essas que a gente precisa construir para que a gente não tenha a experiência de uma guerra novamente, né? Sim. Então, muito nesse sentido também, né? E pensar, né, que em tantas ausências, né, tantas privações que nós estamos vivendo nesse momento, né, esse retorno, você possibilitar diferentes experiências em relação ao próprio conhecimento, ajuda nessa humanização. Né? Porque voltar para as escolas com as suas carteiras enfileiradas e os conteúdos pré-fixados e prontos, nesse momento, eu acho que é uma hora da gente estar repensando mesmo a forma de estar lidando, não só com as crianças pequenas, mas numa educação de um modo geral. Né? E Malaguzzi, ele traz isso, né? Que a história pode ser mudada e que ela é modificada ao se apossar dela, começando pelo destino das crianças. Né? Então, qual vai ser o destino das crianças daqui para frente? Não só de nós adultos, mas também nessa provocação da gente pensar qual o destino da infância. Né? Essa infância que está vivendo um enclausuramento que nunca nós vivemos, né? Como adultos. Enfim. E aí, pensando em Régio, né, que traz alguns princípios e algumas inovações no pós-guerra, eu achei importante estar pontuando quais são os princípios da filosofia, né? O que Régio traz de tanta novidade assim? Esse conceito da criança, né, que antes... é importante também falar assim, Régio não surge do nada e não é construída do nada, né? Quem constrói Régio e quem idealiza Régio e coloca a mão na massa, eles trazem pensadores e cientistas por trás dessa proposta. Né? Não é porque eu penso que vai ser assim. Não, são propostas baseadas teoricamente em pesquisas psicológicas, neurocientistas, de linguagem, né? Então, a partir da ciência, se provoca um novo pensar na escola. Então, tem muito forte esse conceito de criança, né? A criança como um ser social, não como vir a ser, como era pensado antes, né? A criança como uma folha em branco. Não, Régio nos mostra que a criança são competentes, capazes de fazer coisas que muitas vezes nós adultos não conseguimos, não vimos, não registramos, né? E que Régio, como eu disse, valoriza essa questão da realização infantil, seja por meio de algo da palavra, né? Régio traz muito essa questão da escuta sensível, da palavra da criança, do que elabora de hipótese, do que ela elabora de conhecimento e como que a gente pode estar
caminhando a partir do que a criança está trazendo e ampliando, né? Sempre juntos, nunca um na frente do outro, né? Mas essa relação mesmo de parceria e entendendo que um aprende com o outro, mesmo eu tendo uma idade diferente da dela, né? Então isso é bem interessante, esse princípio e esse conceito que eu acho que é o principal conceito quando a gente pensa em Reggio Emília. E tem também a questão do aprender, né? Essa questão que eu brinquei, né? Das cadeiras enfileiradas, todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, enfim. Reggio não se tem isso, né? Eu lembro da primeira escola que eu entrei em Reggio, uma das professoras também que estava no nosso grupo, a pergunta foi: mas como a criança, como que vocês organizam a sala? Não tem cadeira para todo mundo. E não tem mesmo, não é para ter, né? Porque a partir do momento que eu entendo que o ambiente da escola é um ambiente de investigação, de pesquisa e de relação com o outro, vão ter crianças que não estarão sentadas em cadeiras, né? Vão ter crianças que vão estar sentadas no chão, vai ter criança que vai estar no jardim, vai ter criança que vai estar, enfim, deitada, vai ter criança, né? Então, esses contextos mesmo de investigação e de aprendizagem, que daqui a pouquinho eu também vou falar que está muito nessa ideia do ateliê, né? O ateliê que Reggio tanto fala, explana e faz. Então, voltando um pouquinho para esse pensamento, né, da questão do aprender, da aprendizagem, baseado em teorias, né, nos teóricos, principalmente da psicologia do desenvolvimento e da neurociência, a gente tem claramente o entendimento dessa construção das hipóteses, das tentativas e das perguntas, né, que o conhecer se dá a partir da pergunta, e não a partir de uma repetição de algo, ou a partir, enfim, da repetição, né? É muito questionado essa questão do repetir algo. O que significa quando eu repito algo que minha professora fala? Não, Reggio não é assim, né? Eles têm muito essa questão do trabalho dos pequenos grupos, da conversa entre as crianças, o que elas indagam a partir de um contexto provocado por um determinado adulto, né? Então, eu acho que é esse conhecimento mais aprofundado do que é o aprender, né? E saber que nem todos aprendem da mesma forma e nem no mesmo tempo. Isso é uma coisa belíssima, né? E que tanto nos é difícil de entender como professoras. Como professora, me coloco também nesse lugar, porque às vezes realmente a gente tem as nossas marcas da nossa escolarização, né? Então, Reggio nos ensina mesmo a ensinar essa questão do ensino, né? Não é um ensino, é realmente o realizar boas perguntas para provocar boas investigações, né? Então, é muito nesse sentido. Então, uma escola pensada sempre nesse movimento, né? Num ajuste contínuo, baseado sempre nessa relação. A relação da criança com a criança, a relação da criança com o adulto, a relação da criança com os materiais, com os espaços, enfim, sempre uma provocação. Tudo bem? Tudo. Posso continuar? Eu vou falar, porque tem alguns comentários aqui, eu acho que teve alguém que pediu para você falar um pouco, né? Fazer uma comparação do que você viu em Reggio nas escolas da América Latina, acho que de repente em algum momento você vai trazer isso, né? E já apareceu aqui em alguns momentos assim, por que viram que não era possível fazer o que tem em Reggio aqui? Ou gente que fala assim, isso parece tão distante da nossa realidade, né? Então, acho que talvez o nosso maior desafio é construir as nossas práticas em cima de outras bases. Sim, sim. Você está trazendo o que é fundamental, uma concepção de criança, né? Sim. E você já trouxe a ideia do formar cidadão, que está muito nos projetos político-pedagógicos, mas também está muito lá essa ideia de criança ativa, participativa. Mas a gente entra numa sala, né? Se você chegar numa escola, você entra na sala, pela organização da sala, você já vê que a criança não é ativa e participativa naquele espaço. Né? Sim, sim. Isso que você falou, uma atrás da outra, ou cadeira para todas elas. Você olha, estão todas as crianças sentadas diante da mesa, fazendo uma mesma coisa, esperando a professora entregar alguma coisa para ela fazer. Então, a gente mexe com bases que são muito fortes. Você falou, e eu acho isso importante da gente pensar, são bases que estão fortes na gente, né? Porque a gente viveu esse modelo de escola, a gente passa
por experiências de formação que, infelizmente, a gente não tem concretamente tantas experiências em que a criança é verdadeiramente ativa e participativa para que os estudantes possam ver acontecer. Então, é quase assim, a gente tem que criar essas bases, né, conceituais, filosóficas, de entender o que é a criança, como ela se desenvolve, né? E ainda a gente tem que ser inventivo mesmo, usar a nossa capacidade de criação até para criar práticas, porque a gente no Brasil tem poucas referências que a gente possa levar os estudantes. Eu falo como formadora de professores, as experiências de estágio dos meus alunos, né? E o que a gente pode mostrar de espaços que são organizados, pensados nas crianças, né? Na participação das crianças. Então, tem alguns comentários rolando aqui, mas estou deixando um pouco você falar. Enfim, já tem gente pedindo comparação entre Régio Pickler, Régio Waldorf. Gente, a gente tem 1 hora de live. Calma, depois a Bruna me chama de novo. Ou não. Eu já vou deixar, então, aqui, assim, na semana que vem, a gente vai ter uma pessoa para falar da abordagem Pickler, que é a Giovana. Isso, ótimo. Na Infanciarte, tá bom? Já deixa porque uma completa a outra, né? Eu acho que uma complementa a outra, o que a gente pode dizer é que tem concepções de criança, da relação entre adulto e criança, que são muito do cuidado, próximas, né? Tem essa experiência de ambas as abordagens nascerem num pós-guerra, enfim, mas em contextos culturais, inclusive, bem diferentes, né? Pickler nasce no orfanato, enfim, mas a gente pode falar bem diferente. Porque não dá pra gente falar de tudo, e a Carla levantou, estruturou alguns pontos para trazer pra gente. Então, só para você ver que tem muita gente participando aqui. Né? Ai, que felicidade, que bom. Tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Norte, tá aparecendo, tem alunas, pessoal da faculdade lá da FFP. Carol, tô te vendo participando da beça aqui. Eu já vi algumas amigas também. Então, tem pessoal de outras escolas, então tem muita gente. Que bacana. Que é um tema que interessa, né? A gente tem cada vez mais pessoas querendo pensar esse lugar da criança. Como expectativa participativa, né? Eu acho assim, importante da gente falar que tem jeito sim, tá? Primeiro que o Brasil tem, embora as experiências não sejam a maioria, em sua parte a maioria, mas nós temos experiências belíssimas espalhadas pelo país, sejam em escolas públicas e sejam em escolas privadas. Eu acho que o nosso maior desafio é esse, né? É levar a sério nossa formação como educador, né? Porque ler síntese de livro não forma. Como formadora de docentes também, a gente sabe disso. Se eu quero estudar Malaguzzi, eu vou ler Malaguzzi, né? Eu não vou ler quem fala sobre ele. Então, acho que a gente tem que levar a sério a nossa formação como docente. E a gente tem que estar aberto para as verdades, para indagar as nossas verdades, né? O que é a pandemia? A pandemia é a gente sair do nosso controle. A gente perdeu o controle sobre tudo que a gente sabe, né? Então, Régio é muito disso, assim. É a gente sair do que a gente pensa do que é uma educação ideal. Régio me provocou isso, né? A pensar assim. Porque muitas vezes a gente fica muito no discurso da família, né? Ah, mas não foi aquela educação que eu tive na minha infância. Não vai ser. A gente está 20 anos à frente, 25, 30, 40, 60, enfim. Né? Então, assim, a medicina muda. Por que a educação não pode mudar? Né? Então, o Régio nos provoca a pensar de uma forma diferente a educação que a maior parte dos pais que hoje estão com seus filhos na escola tem como enfim, exemplo, digamos assim. Né? Então, por isso que o estudo é importante, né? Porque a partir do momento que a gente tem o nosso fundamento e o nosso argumento enquanto técnicos da educação, né? Porque nós somos os técnicos, nós temos técnicos que eu digo assim, profissionais, né? A gente consegue formar também essa família. E eu vejo cada vez mais que é possível esse tipo de proposta no nosso país e o quanto fica muito mais gostoso de estar numa sala de aula com as crianças, né? Porque deixa de ser, porque o professor também se torna esse lugar de agente do fazer, o lugar de quem tem que estudar, que tem quem pesquisa, né? Em Régio, é interessante, eu fui num momento, foi perguntado, como vocês selecionam os professores das escolas? Né? E aí a resposta foi, simples, a gente faz 3 perguntas. Qual foi o último livro que você leu?
qual o último filme que você assistiu e qual a última exposição que você foi. É isso, né? Então, assim, quais professores têm também esse interesse de estar sempre buscando essa formação cultural? Régio é cultura. Você entra numa escola de Régio, você tem partes da história e da cultura geral, humana geral, e que te provoca a pensar sobre o mundo, né, a buscar mais. Em Régio eu conheci artistas que eu nunca tinha ouvido falar e nunca tinha me interessado a tal. Né? Então Régio nos provoca isso. A Itália, a Europa provoca muito isso, né? É uma cultura muito italiana. Então quando me perguntam a questão da América Latina, eu fui em escolas, tanto escolas públicas quanto escolas privadas. A grande diferença que eu percebi foi o material utilizado. Né, o material que estão nos ateliês e nas salas, porque bem ou mal, quando você vai nas escolas italianas, são escolas que têm, como é que eu posso dizer, mais riqueza, digamos assim, né? E eles têm também o Remida, que é um lugar onde as fábricas e as lojas da cidade deixam materiais para serem usados na escola, que é como se fosse um grande centro de reciclagem. Então, o Remida... Isso. De modo geral. Então, o Remida alimenta essas escolas, né, em termos de material. Então, você vê muitas coisas que aqui a gente não acha, ou tem que sair catando por aí. Né? Então, na América Latina, são materiais diferentes, mas também que são possíveis de serem realizados. Então, assim, eu acho que um primeiro movimento que se tem que fazer é possível sim, desde que eu estude, eu entenda e eu olhe a criança de uma forma diferente a qual eu estou acostumada a olhar. Ela é capaz, sim, de realizar uma construção sem a minha intervenção. Ela é capaz, sim, de fazer um desenho de observação, colocando a cor que ela escolheu e fazendo no papel que ela pegou. Então, assim, é isso também, né? É a gente sair muito desse lugar do interventor, do que vai fazer por. Né? Então, é a gente se colocar mais nesse lugar de pensar num contexto de investigação, de exploração e observar e perceber o que a criança vai criar a partir daquele momento, né? Enfim, posso voltar para o meu roteiro? mas a gente vai respondendo. Então, como eu disse, né, tem essa questão da ideia do ateliê, né? Malaguzzi, ele vai falar muito, eu falo do Malaguzzi porque ele é o precursor e ele é o que mais escreveu sobre, né? Mas tem vários educadores, pedagogistas que escrevem e atelieristas que escrevem sobre Régio, até separei alguns livros para mostrar. Mas Malaguzzi vai trazer essa ideia da escola como ateliê. Né? Então, se a gente pensa no ateliê, o que é um ateliê? O ateliê é onde o artista cria suas obras. Né? É o espaço do fazer, do investigar, do experimentar, do explorar, do transformar e do criar. Então, o ateliê, ele tem os materiais como linguagem. Então, você entra no ateliê em Régio, ou nessas escolas que eu falei, na Argentina, no Peru, na Colômbia, e até no Brasil, onde você vê um espaço onde você vai encontrar tanto elementos naturais da natureza, né, pedrinha, folha, flores, graveto, tudo se imaginar. Tem, e de diferentes formas, formatos, cores, tamanhos, tanto grandes quanto muito pequenos, que você fala assim, meu Deus, como uma criança de 2 anos entra nessa sala. Né, tem isso também, que é muito interessante, quanto materiais que a gente chama de papelaria. Né? Então, assim, não é só uma folha A3 ou A4, branca. E né? os giz de cera, lápis de cor, né? Não. Então, são vários suportes que, às vezes, você... Assim, são coisas tão bobas, mas uma folha A3 cortada em 4, onde a criança, ao invés de fazer seu desenho numa folha grande, ela escolhe fazer um pequeno, né? Uma folha cortada em círculo. Então, assim, são várias possibilidades de suporte, onde a criança ali, ela vai para investigar, criar, enfim, explorar. Diferentes materiais, né? Isso,
e diferentes materiais e diferentes cores, né? Então é interessante quando você vê a questão da cor. A cor é muito forte em Régio. Você não tem só um lápis verde. Você tem várias graduações do verde e várias nuances do verde. Isso é bacana. Eu lembro também que isso foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Eu falei, caramba, que coisa interessante, porque fica organizado, esteticamente bonito, né? E você fica pensando, gente, mas é bonito, né? Mas assim, o que é isso? O que isso significa? Mas é isso. Primeiro que é uma formação estética, do belo. Regi vai falar muito sobre isso. Se você não tem um ambiente belo e beleza, não é que a beleza é a organização, né? É algo claro, algo organizado, que não esteja tudo misturado, tudo bagunçado. Você dá a possibilidade que a criança enxergue os materiais que ali estão. E fora isso, essa questão da cor, da gradação da cor, andando pelas feiras de Régio, da Itália, de um modo geral, não só de Régio, você percebe, quando você entra numa loja de roupa, né? As roupas não estão todas penduradas por cores, assim, diferente, gradual, não é bonito de se ver? Pensando, e as feiras também são assim, tudo por cor, as frutas por cor, as roupas por cor. Então, assim, é uma formação estética que se dá desde aquele princípio lá da organização da sala, do ateliê, do que eles chamam de laboratório do pensar. Né? O que é o ateliê? É o laboratório do pensar, é onde a criança, com suas mãos, elas colocam o pensamento em ação. Isso é muito belo, né? Eu fico extasiada, digamos assim. Mas, assim, é isso, né? Pensar nesses espaços na escola como um grande ateliê de pesquisa, de investigação e de exploração. E quando você pensa assim no ateliê, não pense em... Claro, tem escolas e escolas, né? Mas, assim, não é uma sala específica que ali é o ateliê. Não! O ateliê acontece no corredor da escola, onde eles colocam alguns espaços de investigação ou de leitura. O ateliê acontece no banheiro. No banheiro das escolas, você tem uma série de elementos ali que a criança pode brincar, criar, imaginar, investigar e explorar. Né? Então, assim, são espaços do dia a dia, do cotidiano, que está sempre provocando esse desenvolvimento, esse pensamento infantil de uma forma que para nós é inusitada, né? E que é bastante interessante. E aí, assim, pensando na natureza, né? Régio, ela provoca muito esse agir e esse pensar a natureza como elementos de aprendizagem, de saber, de conhecimento, né? E por que a natureza? Porque a natureza, se a gente for pensar, ela está muito ligada aos sentidos da vida e que proporciona um campo imenso de conhecimento. Né? A criança, ela explora tudo que está ao seu redor. E a natureza, ela representa a vida concreta. E a natureza, ela dá esses elementos para que a gente pense poeticamente. Conceitos que são extremamente relevantes, como origem, transformação, morte, ciclo de vida, nascimento, né? Então, assim, se a gente pensar na natureza, se a gente fizer um mapa conceitual aí, se eu pedir, escreve uma palavra que represente a natureza para você, a gente vai ver tantas palavras significativas que abre um mapa conceitual de investigação que muitas vezes um conteúdo curricular não traz e que é mais importante que, né? E complementar, se a gente for pensar assim. Então, essa ideia mesmo, né, que a natureza, ela coloca em comunhão, não apenas com a vida, nos coloca em comunhão não apenas com a vida, mas com todos os outros seres. E a partir dessa aproximação da natureza, a gente pensa na questão da sustentabilidade e do cuidado do planeta, né, que nunca foi tão urgente da gente repensar aí as nossas práticas e as formas como a gente tem cuidado, não só do planeta, mas do outro, né, das relações. Então, por isso que a natureza é tão preciosa e importante para a gente
pensar nesse momento, né? Porque ela representa essa questão da vida, do movimento, da transformação, dos sistemas de relações, quando a gente pensa em predador, enfim, beleza, imprevisibilidade, descoberta, aventura. Então, assim, realmente a natureza é um espaço aí do saber e da aprendizagem e da provocação, da criação. E aí, convido para quem tiver filhos, né, perguntar o que para eles é a natureza, porque vocês vão escutar respostas interessantíssimas das crianças, né, muito diferente da que se eu perguntasse para vocês, né, adultos, assim. O que é natureza, Bruna, para você? Gente, você já falou tanta coisa aí. Mas é esse lugar, para mim é esse lugar de encontro com a vida no seu sentido mais pleno, sabe? De tanta diversidade, de tanta riqueza, assim. Você está aí falando, eu estou lembrando de uma experiência que você compartilhou uma vez, de um grupo de crianças que foi para o Jardim Botânico para observar a diversidade de troncos de árvores. Foi, né? foi. Como que, assim, essa possibilidade, né, da gente pensar, e isso é tão forte, assim, vou entrar aqui um pouquinho, porque vivi experiência muito concreta com isso, né, trabalhando em creche como orientadora pedagógica e uma vez questionando por que as crianças vão pintar uma árvore. Aí a professora ia lá e botava ou verde ou marrom, né? No potinho, assim. Então a criança só podia pintar de verde, marrom e um verde e um marrom, né? Não tinha nenhuma opção. E aí a gente, conversando, uma professora bateu na tecla comigo, que assim, mas a folha é verde. Eu falei, olha, se a gente for pro canteirinho da creche, que tem 2 plantinhas ali, a gente vai ver que não tem folha, que é só verde, né? Então, como também às vezes a gente tem essa ideia e, bom, dentro da escola a gente faz os desenhos, o que a gente chama de arte, né, na escola. Sim, arte os murais, né? os murais todos iguais. Exatamente, com figuras prontas, com referências que estão na cultura de massa, né? E o que é, me permita, assim, mas é porque me lembrei também de uma pessoa que trabalhava comigo lá na creche, em Caxias, e ela era auxiliar. E estava fazendo faculdade de pedagogia e teve a possibilidade de estagiar numa escola aqui do Rio, inclusive escola onde a Isabela estudou e a Letícia estuda hoje. E aí ela veio para mim, assim, revoltada no início do ano, porque ela foi conhecer a escola e falou, como assim? As crianças vão chegar semana que vem e as paredes estão brancas, não tem nada, não tem uma coisa no mural. Aí eu segurei ela e falei assim, Érica, respira, calma, que você vai ver que as paredes vão ganhar vida com a produção das crianças. Não tem algo claro, né? Às vezes se prepara uma poesia para a chegada das crianças e tal, mas não é isso, né? As paredes da escola ganham vida com a produção das crianças no dia a dia ali, né? E aí o cuidado estético, sim, que se tem ao apresentar essa produção das crianças, né? Sim, e assim, Bruna, assim, tem a escola, né, que eu dirijo, tem uma proposta, e isso da Itália, né, pensando aí nessa produção, quando a produção vai para a cidade, né, então a partir do momento que a gente entende que a criança é competente e que ela consegue produzir algo que não é só para o professor e para os pais, a gente permite que elas criem arte, obras de arte para a sociedade, né? Para a sociedade de um modo geral, né? Então, a gente tem essa experiência de estar levando desde o berçário até o ensino fundamental as produções das crianças em museus da cidade de Niterói. E assim, é interessantíssimo, porque para você encontrar esse museu que aceite a produção das crianças, já é difícil, né? Porque como assim? Como assim uma exposição de educação infantil? Enfim, e aí quando você chega com a exposição, né? Enfim, todos ficam... Não, os pais, a classe artística, porque o museu é interessante você passar um dia inteiro no museu, porque a classe artística, elas estão sempre indo ao museu. Né? Até para se alimentar, acho que até para se alimentar da arte que está sendo produzida, né? E é interessante porque muitos chegam e falam assim, não, uma criança de 2 anos fez essa escultura? Não, não é possível, né? E como a criança, quando ela olha, embora a arte não esteja só nesses espaços culturais, né? Mas é onde se dá valor, quando ela olha, ela fala, nossa, eu sou um artista, né? Então, assim,
como é belo perceber, como é belo mostrar para ela que ela é capaz, tanto quanto nós, de produzir coisas significativas de valores para a sociedade, E que né? a Que muitas criação dela vezes, pode ser, né, contemplada, sim, olhada por tantas sim, outras e que não vai pessoas. ficar dentro de uma caixa depois, no final de ano, para ninguém ver, né? Acho que isso é bem interessante. E Régio, ela provoca muito isso. As produções das crianças não vão para casa, elas ficam na escola, porque elas ficam nas paredes das escolas e nos registros históricos de cada instituição. Isso é muito lindo de se pensar, né? Porque você vê toda a produção. Mas como assim eu não vou receber meu trabalhinho do meu filho? E aí entra nessas questões aí brasileiras. Mas, assim, para provocar também esse tempo de... Pensando mesmo nessa questão do ateliê, do fazer, da natureza, da arte, enfim, eu fiquei pensando em provocar um pouco nesse tempo de isolamento social, né? Cada um na sua casa, de fazer essa provocação, até porque a gente tem tido vínculo com as crianças, né? Com os alunos, como educadores e os pais também, de pensarmos propostas de vínculo onde a natureza esteja presente, né? Porque no momento onde todos estão perante as telas, cada vez mais é importante que, nem que seja por alguns minutos do dia, né, que a gente provoque as crianças de estar em contato com a natureza, mesmo dentro de casa, né? E aí eu fiz o exercício assim de pensar, poxa, quais os lugares da natureza que habitam na nossa casa, né? Eu acho importante a gente pensar assim, né? Régio tem um ateliê belíssimo que está todo relacionado com a questão da alimentação, né? Então, se a gente vai à cozinha, a gente percebe uma quantidade de grãos, de verduras, de frutas, enfim, de elementos ali, não só para fazer uma receita, mas para colocar mesmo em investigação. Então, esse ateliê de Régio, para mim, é o mais belo, porque eles fazem provocações no sentido de escolher uma determinada verdura, um legume, enfim, e coloca uma investigação do tempo a partir desse legume, né? desse material, digamos assim. Uma beterraba se torna um material de investigação, né? Então, não só do tempo da putrefação, mas também do que a gente pode fazer com uma beterraba, né? Não, a transformação de tintas naturais, enfim. Então, como é belo a gente pensar a cozinha num espaço de investigação, né? Com as crianças nesse momento. Da tinta é a própria transformação, né? Você deu o exemplo da beterraba, então o que é olhar ela com a casca, Sim, tem a casca, quando ela é cozida, isso tudo você faz uma coisa dessa com a criança, quantas possibilidades, né? De sim, interrogação de conhecimento mesmo, né? Acho que sim. esse exemplo é incrível, assim, e é fácil para todo mundo que está em casa agora, e com as crianças, pensar em algumas coisas nesse sentido, né? E aí você está trazendo Sim. isso do tempo, a gente pensou na transformação, e aí também nesse elemento, né, da criação artística a partir desses elementos que estão na cozinha, né? Sim. Como... E é isso, né? Provocar, claro que os pais não são pedagogistas, mas assim, provocar mesmo a criança para sair de frente da tela. Né? Que eu acho que é responsabilidade nossa como educadores também. Neste momento, a gente está dando algumas dicas, né? Para que o estar em casa seja também algo não só prazeroso, mas também algo do saber, do conhecer, né? E que provoca esse pensamento infantil. Né? Porque confesso que eu fico muito apreensiva e temerosa de como algumas crianças vão retornar, né? Vão voltar para o ambiente da escola, até como mãe, né? Eu penso assim, quanto tempo e quantas coisas foram antecipadas em relação a eletrônicos que eu não daria para minha filha neste momento da idade dela, né? Mas como se faz necessário para eu poder trabalhar, para eu poder dar conta da casa, enfim. Então, são provocações que eu acho que é nossa responsabilidade como educadores falarmos sim de situações que podem ser provocadas dentro de casa,
né, saindo desse lugar também de atividades prontas, mas sempre nesse pensamento mesmo de investigação, de instigação e de criações de rotina, né, que são extremamente importantes. Fiquei pensando também nessa questão do mexer na terra, né, como nos acalma e como mostra algo, como nos aproxima dessa questão da natureza, né, do toque, do sensível, do brincar com as nuvens, né, para pensar aí um pouquinho na meditação, na respiração, da brincadeira simbólica, né? O que eu consigo enxergar quando eu vejo uma nuvem? Isso o Régio faz muito, gente, muito. É impressionante como eles brincam com a sombra, com a luz natural, com coisas que pra gente parece muito distante, né? Mas que são elementos extremamente importantes para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança. Aqui, do céu, só para te falar, aqui em casa a observação do céu tem sido assim uma coisa, sabe? Porque na micro varanda que a gente tem, assim, que no dia a dia a gente mal dá valor a ela, como que a gente transformou isso em plantar, porque eu tinha algumas sementes em casa, um potinho que estava com a terra ali, não tinha nada. Então tem uma observação dessa planta que está se desenvolvendo, mas observar o céu, assim, né? Sim, Você tá no fascínio de ver como é que o céu tá de manhã, e aí vai vindo o momento do pôr do sol, assim, a mudança das cores, né? A gente está tendo a possibilidade de observar o céu de um jeito. Acho que tem essa questão da poluição também, né? Diminuída com a gente tendo menos gente na rua, então as cores do céu. Quantas coisas a gente pode fazer, né? Os sons que chegam, né? Os sons, os cheiros. Então, assim, a janela é uma potência de investigação maravilhosa, né? E que a gente pouco vê, né? E eu acho isso super interessante. Isso que você falou, a contemplação do sol, o banho de lua, enfim. Então, possibilitar mesmo esses momentos de estar com a natureza, né? Seja na varanda, seja apenas em frente de um vaso, né? Ou seja, mexendo num feijão. Enfim, mas eu acho que é extremamente importante que a gente não perca esse contato e não deixe as crianças perderem esse contato com os ambientes naturais que a gente pode estar possibilitando na nossa casa. Sim. Né? Deixa eu te falar, a gente está quase acabando, tá? Já? Já. Você tem aí uns 5 minutinhos para você ir fechando. Eu só queria te dizer, assim, porque tem algumas pessoas falando aqui. Eu fiquei super feliz, já passou algum tempo atrás, mas eu precisava te dizer. Emanuele, eu acho que por aqui. Meu Deus! Há quanto tempo que eu não vejo, não falo. Muitos anos, que legal! Tem várias pessoas por aqui. As pessoas ficam dizendo, tô aqui, oi, tchau, gente. Se eu ficar falando quem tá aqui, a gente vai passar a live falando. Ai, gente, depois eu vejo. Vai ficar gravada, não vai? Vai. Com os comentários, às vezes não, mas ela passou aqui. Eu falei, gente, é Emanuele. Então, nossa, a gente estudou juntas na graduação, que delícia! Tem uma galera por aqui. Já falei, alunas da faculdade aqui, equipe da Infância Arte está aqui. Tem gente de vários lugares do Brasil, de escolas, do pessoal participando. Mas não dá para a gente ficar falando isso, senão a gente deixa de falar o que a gente... Depois, Bruna, você tira foto no final onde aparece todo mundo, aí a gente reconhece também. Ah, sim, tá bom. Obrigada pela dica. Tem alunas nossas da especialização em educação. Ah, que legal, gente. Um beijo em todos. Muito bom. Da FFP passando por aqui. Tem muita gente por aqui com a gente. Ah, tô muito feliz. Que a gente conhece, assim, e é super participando desse espaço, né? Mas queria te dizer isso, você tem aí uns 5 minutinhos para você... eu ia falar também da questão do registro, né? Como o Régio prioriza essa questão das várias linguagens, mas ele tem muito presente a questão do desenho, né? Do desenho infantil, do registro. Mas não só o desenho, eu acho que é pouco, mas assim, como que a criança... Ela faz intervenções gráficas a partir do que ela está trabalhando, observando, né? Porque a gente vai entender que quando a criança registra algo, ela tá não só trabalhando com simbólico, mas ela está criando símbolos e códigos, selecionando ideias e consolidando o pensamento, né? Então, tanto que é interessante essa questão
do registrar, né? Seja uma beterraba, um desenho de observação, seja do sol, da janela, né? Mas esse ato de estar registrando o que ela está observando, investigando, como é importante para essas criações de símbolos e códigos. Então, assim, para terminar, eu escolhi uma fala aqui de Malaguzzi que eu acho que sintetiza e fecha muito bem esse nosso papo, que eu amei estar aqui com vocês. Não esconderei de você quanta esperança investimos na implementação do ateliê. Sabíamos que seria impossível pedir mais. Ainda assim, se pudéssemos, teríamos ido além, criando uma escola formada inteiramente por laboratórios semelhantes ao ateliê. Teríamos construído um novo tipo de escola, formado por espaços onde as mãos das crianças pudessem estar ativas para fazer confusão. Sem possibilidade de tédio, mãos e mentes se envolveriam em uma grande alegria libertadora, de um modo determinado pela biologia e pela evolução. Eu acho que é isso. É deixar as crianças fazerem. Maravilha. A partir de contextos de investigação, né? Isso é tão importante, né? Esse lugar ativo mesmo das crianças. Eu acho que essa talvez seja o principal desafio para a gente aqui, né? Nas nossas práticas, nos nossos lugares. Você falou que você tinha separado uns livros. Tenta mostrar aí que o pessoal sempre gosta de ver. O papel do ateliê da educação infantil. Eu acho que esse, inclusive, no post que a gente fez da live da semana passada, eu acho que a Ana Lúcia colocou, mas de qualquer forma, qualquer coisa depois a gente mostra. Esse, Crianças, Espaços e Relações, que é super interessante. Esse aqui, que fala muito da questão da documentação e das pré-figurações de Régio, que são dois conceitos extremamente importantes também para a filosofia, né? É um livro belíssimo. E, claro, a Bíblia, as linguagens da criança. Eu botei até aqui, ó, lá, ó. Botei de frente da estante, os 2 volumes. Esse é o primeiro e sempre, né? Não Enfim. Eu acho que é isso. Qualquer coisa eu estou à disposição. Eu agradeço mais uma vez aí. Muito bom vê-los de alguma forma, né? Espero ter contribuído aí para o Infância-Arte. Nossa, maravilhoso. Não só para a Infância-Arte, acho que para todo mundo que está assistindo a gente, que tiver oportunidade, assim. Você sabe que sou super fã da sua trajetória, assim, é lindo. E a gente poder estar junto, compartilhando afetos, conhecimentos e as nossas questões e angústias da vida e da educação. Com certeza. Demais pela sua participação, foi um presente, assim, a gente conversando no outro dia sobre as coisas da vida e foi. Posso ir para lá e vamos falar sobre o quê? E a gente construiu a ideia dessa live de hoje, assim. Foi isso. É isso, né? Eu tenho a felicidade de ter amigos, pessoas próximas, maravilhosas, que são excelentes no que fazem, no que pesquisam. Então fica fácil para eu trazer gente boa para cá. Porque esse privilégio. Que a gente ama o que faz, né, Bruna? É o que ilumina. É o que ilumina. E eu acho, Carla, que assim, você falou uma coisa que eu queria retomar, porque eu estou vendo, tem muitos profissionais e muitos estudantes assistindo a gente, assim, que é esse lugar do estudo. Que a gente não vai ler o resumo do resumo, alguém que comentou alguma coisa, ou eu assisti uma palestra. A gente precisa estudar. Somos profissionais da educação. Para mim, assim, meus alunos podem dizer se eu falo isso ou não, que às vezes falam assim, Bruna, mas você está falando isso de alfabetização, mas a mãe vai pedir que eu faça. Amor, quem é o profissional da parada? Eu falo logo assim, o profissional da parada somos nós. Sim. Nós precisamos construir um discurso profissional. E aí eu falo com tranquilidade. Como profissionais, não podemos falar de educação como o pai do nosso aluno fala. Não. O nosso discurso não pode ser do senso comum, né? Não. Então, assim, a gente precisa estudar. Então, acho que é isso, assim. A gente tem uma rede de pessoas que levam muito a sério isso que a gente faz, levam a criança muito a sério, né? E levam a educação muito a sério. Então, a gente não para de estudar. A verdade é não. essa, né? Eu te conheço. Não. E aproveita esse momento, gente, porque assim, tem dias que, finais de semana, porque a gente está tendo muitas lives com pessoas extremamente importantes para a área da educação. Imagina passar a tarde com Tonucci. Gente, eu passei meu sábado escutando Tonucci. Então, assim, né? Cursos gratuitos, instituições que são às vezes caras. Então, assim, eu acho que é um tempo mesmo de pausa, mas de movimento. Né? A gente tá realmente se movimentando e se reinventando aí
para essa outra escola. Com certeza. Muito obrigada, amiga. Foi maravilhoso. Imagina. Coisas para a gente pensar junto. Então, pessoal, Obrigada. obrigada Boa demais. noite. Beijo para você. Eu Beijo. tinha avisado em algum momento, quando perguntaram de Pickler, a gente já tem as próximas lives marcadas aí. Na semana que vem, o que a gente tem tentado fazer aqui na Infanciarte? A gente tem tentado convidar pessoas que são referências em algum tema que a gente escolhe e também trazendo pessoas da equipe da Infanciarte. Então, na semana passada, a gente teve a Ana Lúcia e a Amanda, transpsicomotricistas, né? Aí hoje eu convidei a Carla, que não é da equipe da Infanciarte. Na semana que vem, a gente vai ter a Giovana Olivieri, que é contadora de histórias, que é educadora na Infanciarte com a gente, faz um trabalho com bebês, faz um trabalho com o Corpo em Movimento Livre. E a Giovana vai estar aqui conversando um pouquinho com a gente sobre os princípios da abordagem Pickler. Né? Então, Régio Emília e Pickler estão aí, o pessoal está falando sobre isso. Eu sou uma pessoa que sou um pouco crítica das coisas da moda, porque o que é da moda acaba sendo consumido de um jeito quase fast food, né? E aí isso é o contrário do que a Carla estava falando aqui, da importância da gente estudar. Então, são referências maravilhosas para a gente pensar as crianças e para a gente pensar as práticas cotidianas com as crianças, mas a gente tem que estudar muito, né? A gente tem que estudar muito as bases de Reggio Emilia, a gente tem que estudar muito as bases da abordagem Pickler, porque não é, a gente não lê um texto e sai sabendo essas coisas, não, porque são questões profundas para a gente entender criança e pensar o nosso trabalho. Então, na semana que vem, a nossa live vai ser com a Giovana sobre os princípios da abordagem Pickler. E depois a gente vai ter uma sequência de 2 lives falando sobre as questões da saúde emocional de crianças e de adultos, especialmente nesses tempos de pandemia, né, com 2 psicólogas, por acaso as 2 são Carol, né? Uma é da nossa equipe, né, é a professora de yoga na Infanciarte, mas é também psicóloga, psicanalista, e a outra, a Carol, que é psicopedagoga, psicóloga, e tem uma trajetória grande em escola trabalhando com crianças, então a gente já tem as próximas 3 lives aí preparadas com muito carinho. A gente tem visto a participação das pessoas aqui. Carol está dando aqui um oi, Carol Cunha. A gente já está conversando sobre essa live, sobre a saúde mental, a saúde emocional dos adultos, que acho que é importante, né? A gente está, no momento, tendo que lidar com as nossas questões e full time com as crianças, com as questões delas, né? Ontem eu tive uma reunião, um encontro, né? Uma reunião de pais da turma da minha pequena aqui de 4 anos, e como a gente compartilhava isso, né? Como que as crianças, algumas têm dificuldade de encontrar a família pela tela. A minha pequena diz isso, assim, não quero falar com a minha avó assim, eu quero vê-la de verdade, né? Crianças que choram, crianças que estão tendo crises um pouco mais nervosas. Então, a gente vai também conversar um pouquinho sobre isso nas próximas lives, tá? Então, a gente já deixou os livros da live da semana passada, já tem um post aqui no nosso Instagram. E sempre que a gente puder, a gente vai deixando também essas contribuições. Se vocês tiverem questões, podem comentar o que der para a gente ir pensando em lives ou pensando em posts que possam responder à curiosidade, ao interesse de vocês. A gente vai tentando. Então, semana que vem, a gente vai falar sobre abordagem Pickler e depois vamos ter uma conversa sobre saúde mental aí, como a gente cuidar das nossas emoções, cuidar da gente e das crianças nesses tempos. Eu quero agradecer muito, como eu ainda tenho aí uns segundinhos, de verdade, assim, eu fico aqui acompanhando, quem me conhece sabe que eu adoro falar, né? Mas esse lugar, esse espaço é o espaço das pessoas que a gente convida. E eu fico vendo aqui, fico acompanhando todo mundo que dá oi, quem me manda, sabe, Bruna, eu tô aqui, eu tô vendo, tô super feliz de ver um monte de gente aqui, mas é o que eu falei com a Carla. O tempo da live passa muito rápido, né? E a gente sempre tem muitas questões que a gente poderia falar. Então, muito obrigada, equipe da Infanciarte que está aparecendo sempre aqui nas lives, amigos de tantos lugares, dessa trajetória aí de anos já na educação, meus alunos da FFP, alunos da especialização que são super parceiras, companheiras de trabalho. Delma, estou te vendo aqui, minha parceira de pesquisa que acolhe a gente lá na UMEI. Enfim, gente, tem muita gente querida. Renata, Heitor, estou vendo o povo aqui. Nesse tempo que restou, estou podendo falar com as pessoas. Tá aí, está com saudade da Infanciarte, né? Já vi. A Aninha também já passou por aqui mandando beijo. Gente, então é isso. Assim, a gente está super feliz com o retorno das lives.
estão vindo outras por aí, tá bom? Continuem se cuidando, o que a gente mais quer é estar pertinho de vocês fisicamente já já. Beijo para vocês, boa noite.